Eles nos chamaram, os dois, nos chamaram na imigração para ter uma conversa, ver que as contas não estão batendo. Como assim? Tá trabalhando, mas na verdade não está contribuindo. São julgados. Uhum. Qual foi a diferença de tratamento que você percebeu entre a Nova Zelândia e Portugal em relação ao fator ser brasileira? Sendo bem honesta, Caio, Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Caio, eu estou aqui com a Daniele, Daniela. Muito obrigado por ter aceitado participar eu que do agradeço. canal. Pessoal, estamos aqui hoje para poder conhecer um pouco da história da Daniele, entender um pouco daquilo que ela viveu no procedimento de imigração dela do Brasil para o exterior. Tem muita coisa interessante que vocês vão aprender hoje sobre a Daniele. Antes disso, eu queria pedir a vocês que ainda não se inscreveram no canal para se inscreverem, deixarem um like nesse vídeo. Isso vai ajudar bastante a crescer o canal e também fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas que têm a intenção de sair do Brasil e entenderem mais sobre o exterior. Dani, eu queria te pedir que você, em primeiro lugar, se apresentasse para as pessoas, para eles entenderem mais ou menos um pouco sobre você, de onde você era do Brasil, o que você fazia. Ok, então sou Daniele, eu sou da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena, mais ou menos 50 quilômetros de Porto Alegre. E pronto, eu fui professora durante quase 10 anos no Brasil. Sou formada em letras, posso dar aula de português e inglês. E pronto, eu sempre tive muita vontade desde novinha a sair do Brasil. E não por viralatismo, mas e sim porque eu queria realmente conhecer outros países, outras culturas. Então eu pensei no curso de letras que eu pudesse ainda dar aula, que sempre gostei do ambiente e escola. E ainda por cima conhecer um novo idioma e poder aí aproveitar outros países também. Qual foi o momento em que você falou assim, eu acho que agora é hora de tentar o exterior, ou seja, o que que causou o impacto, ou o que que causou a motivação para você querer sair do Brasil, e qual foi o primeiro país que veio em mente no momento em que você pensou em ter essa jornada no exterior? Bom, na verdade, essa questão de sair do Brasil para conhecer, estudar, enfim, foi desde quando eu decidi que eu queria ser professora. Então, eu já tinha aquela ideia em mente de que eu queria estudar inglês, principalmente, e eu pensei em países de língua inglesa. Então, eu sempre tive não sei se é bem um sonho, mas meio que um objetivo de vida de ir para o Canadá. Eu sempre gostei muito do Canadá. E, e pronto, aí comecei com essas ideias assim, olha, um dia eu ainda vou para lá, mas tudo muito abstrato, nada assim de planejamento mesmo. Mas eu simplesmente foquei no meu curso mesmo, para me formar. Quando eu me formei em 2010, eu senti que, por mais que eu tivesse formação, eu pudesse até dar aula já, eu não me sentia segura com o inglês. Então eu acabei pensando assim, não, eu preciso ir para fora, preciso praticar isso né, ativamente. Então, foi logo que eu me formei, eu já pensei, não estou totalmente segura para dar aula de inglês assim, então eu precisava dar um up no meu inglês. Então, foi nesse momento que eu pensei, eu preciso realmente ter uma experiência no exterior. E quantos anos você tinha nessa época? Eu me formei com 23. Então, com 23 anos, você colocou na cabeça que você ia viver essa experiência Sim. do exterior. E qual foi o país ou os países que você considerou naquela situação específica? Então, primeiramente foi o Canadá, porque era realmente sonho de adolescente, assim, que eu sempre quis ir. Talvez a Europa ou a Austrália. Só que com as pesquisas, assim, por exemplo, logo que eu me formei, já estava num relacionamento, e tanto eu quanto o meu ex, nós tínhamos essa ideia de realmente sair do Brasil e tal. E com muitas pesquisas que a gente fez, a gente viu que é muito difícil. Gente, brasileiro sofre para sair do Brasil com questão de visto, legalmente, tudo certinho, né? Então, O passaporte brasileiro até um tempo atrás ele não tinha muito valor. é, Está começando a melhorar um pouco. Ultimamente, alguns exato, países estão desenvolvendo acordos bilaterais com o Brasil e está isso. facilitando isso, mas eu sei que alguns anos atrás isso era bem Era complicado bem mesmo. complicado. E então o Canadá era basicamente impossível, justamente por causa do valor também. Era muito dinheiro que a gente tinha que levar lá para poder estudar, enfim, a questão de visto era muito complicado. Então começamos a ver para a Austrália, que era um país também de língua inglesa, né, e tal. Também a gente teve essa dificuldade com relação a vistos, até que a gente viu que na Nova Zelândia, que é pertinho da Austrália, tinha essa possibilidade de um visto anual e que desse a possibilidade de estudar e viajar, trabalhar e viajar durante um ano. E Seria o Holiday Visa? Working Holiday Visa, isso. Eu não sei como é que está agora em questão de regras, enfim, mas na época, imagine, isso foi 2012, quando definitivamente a gente foi para lá. E
Na época, eram 300 vagas anuais para o Brasil. Então, por exemplo, um francês que quisesse usufruir desse visto, poderia, a qualquer altura do ano, simplesmente aplicar e conseguir o visto. Tinha que ir lá fazer a aplicação, pagar a taxa e tudo, conseguia. Agora, brasileiro não. Era todo ano, uma vez por ano, eram liberadas 300 vagas, e era uma aplicação online, poderia ser presencial também. E pronto, dessas 300 vagas acabavam em 15 minutinhos. Era bem complicado. Você se lembra o valor que foi para poder fazer essa aplicação, para poder ir fazer esse visto? A taxa do visto, se eu não me engano, era em torno de 200, 250 dólares neozelandeses na época. Mas isso só o visto em si, né? Não tem, tirando toda a preparação que a gente teve para ir para lá. É interessante, pessoal, para vocês que querem fazer esse procedimento, sempre pesquisem o que está hoje, ok? Porque a Dani está dando realmente tá passando a experiência para vocês do que ela passou, para dar uma referência, para dar um norte, mas não levem ao detalhe todas as informações que ela está passando aqui agora, porque o processo pode ter mudado. E é porque tem gente que é muito literal, né? E fala assim, sim, mas no vídeo tal a pessoa falou. Tipo, calma. Sim. Isso é para vocês entenderem que existe um processo, existe um caminho, e que vocês todos podem pesquisar no Google esse tipo de informação, porque é gratuito. Que foi exatamente o que eu fiz, tanto eu quanto o meu ex na altura. Nós nunca recorremos a nenhuma empresa, né, alguma coisa assim de fazer intercâmbio, algo assim. Sempre foi tudo muito por conta. E é possível, só que realmente tem que buscar a informação correta. Ok. Então, naquele momento vocês decidem Nova Zelândia, certo? Você provavelmente não deve nem lembrar mais os valores exatos que você teve que organizar para sair. Mas, independente do valor do câmbio hoje e tudo isso, o que você pode deixar de dica para as pessoas organizarem uma mudança internacional, levando em consideração fatores como uma reserva de emergência, valores às vezes para comprar um carro, para mobiliar uma casa? O que você poderia passar de dica para as pessoas que querem sair do Brasil para Nova Zelândia, para elas terem em consideração, lembrando que cada país tem critérios ou requisitos diferentes. Então, aqui em Portugal a gente sabe que existe essa coisa dos apartamentos, e aqui você precisa de fiador. Então aqui você às vezes tem que dar vários meses adiantados. Nos Emirados Árabes, eles exigem que você pague com 12 meses de antecedência. Em questão de comparação até com a minha vinda para Portugal, é até interessante essa comparação mesmo, porque para Nova Zelândia, tanto eu quanto o meu ex na época, a gente se preparou, claro, foi em torno de quase que um ano de estudos, assim, sabe? Eu estava focada em estudar, em começar ali minha carreira já atuando, que já é recém-formada, e ele sempre correu muito atrás das informações, assim, né? Eu estava focada ali no trabalho e ele nas informações. Mas, assim, foi em torno de um ano de pesquisa e também juntando dinheiro. Eu acho que era em torno, na época, em torno de, sei lá, uns 10, 15 mil reais, mais ou menos. Eu lembro que na altura eu estava pensando o que a gente fazia com esse pé de meia que a gente estava fazendo, se era uma viagem ou se era uma entrada numa pós-graduação ou no apartamento, enfim, decidimos ir para Nova Zelândia, justamente por questão do visto, e tinha essa opção do Working Holiday. E a questão é que a gente chegou lá em finalzinho de julho e o visto era em setembro. Esse um mês a gente gastou muito, foi muito além do que a gente esperava, foi cerca de $1.000 neozelandeses por semana, foi muita coisa. Só naquela primeira interação, nos primeiros dias. Eu queria conhecer um país novo, era a primeira vez que eu estava fora do Brasil, eu queria aproveitar. Não que foi um esbanjar, até porque a gente não tinha muito dinheiro. Só que a gente estava contando literalmente com o visto. Dani, desculpa te interromper, só uma perguntinha, porque acho que isso pode ser também muito interessante para as pessoas. O Work Holiday Visa do Brasil, no caso, obviamente, para brasileiros, a pessoa consegue trazer o dependente, os filhos, o cônjuge dentro do visto dela, ou cada um precisa ter o seu? Como é que funciona isso para as pessoas entenderem? Cada um tem que ter o seu. Cada um tem que ter o seu. Então, o que aconteceu? Nós ficamos esse um mês nos preparando mesmo, conhecendo gente, brasileiros que já tinham aplicado para esse visto, nos deram dicas valiosíssimas, como, por exemplo, verificar o formulário de países como a França, que era sempre aberto, e o formulário era o mesmo. A única diferença é que para o Brasil e alguns outros países assim que tem essa questão de tuberculose, por exemplo, eles exigem exames médicos. Então tinha uma outra coisa diferente só do formulário, mas o formulário é o mesmo. Então a gente estava muito bem informado e a gente sabia que essas 300 vagas acabavam em 15 minutos. E foi o que aconteceu. Na época eu lembro que eu fui no netbook ainda, bem pequenininho.
que não ia suportar nem o meu próprio formulário, então a gente foi para uma biblioteca pública, lá a gente pagava não, a gente tinha acesso, porque a gente estava morando lá e tal, e por mais que fôssemos turistas, a gente tinha acesso. Então a gente ficou, tipo, alugamos lá um computador, um para cada um, e a gente foi tentar conseguir esse visto. Acontece que a gente não conseguiu na hora, o que foi extremamente frustrante, porque eu pensei, agora? Porque a gente não estava preparado. A gente tinha dinheiro para mais ou menos mais uns 2, 3 meses. Não chegava nem a 6 meses. Então, peraí. O processo do visto não é feito no Brasil? Ele é feito quando chega lá? É possível fazer no Brasil. Uhum. Que, na verdade, esse foi um dos erros. Porque se a gente tivesse feito no Brasil, a gente poderia ver. Porque se a gente não conseguiu, ok, a gente nem vai para o Brasil. A gente aguarda mais um pouco e tenta o ano seguinte. O que muita gente fazia. E até amigos nossos que nós demos essa informação, tem gente que fez justamente isso, aprendendo com o nosso erro. Então vocês compraram as passagens, foram para Nova Zelândia e lá vocês falaram assim, vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo esse visto, com certeza. Coragem. Mas aí tem uma parte interessante da história, que é o seguinte. Esse visto, então, o que aconteceu foi que era um formulário de, sei lá, umas 20 páginas. E claro, 300 vagas apenas, mas o Brasil inteiro era muito acesso, né? Era muita demanda de acesso no momento lá. Claro que a página começou a travar, de uma página para outra do formulário começou a travar, enfim. A minha parte travou na parte do pagamento. Para colocar os dados do cartão, nem chegou naquela parte. O meu ex ainda estava numa página atrás de mim ainda. E aí simplesmente estava ali estourando o tempo, e a gente sabia que em minutos ia acabar, e apareceu aquela mensagem, não há mais vagas Working Holiday Visa para brasileiros de 2012. Pronto, né? Acabou. Só que aconteceu. Ao mesmo tempo que foi um erro a gente não ter contado com a possibilidade de não conseguir o visto, a gente estava lá na luta, não, a gente vai dar um jeito. Ainda nós pensamos, vamos até o posto de imigração que tinha lá e vamos ver o que a gente conseguiria. Não sei, talvez lá no presencial, chorando um pouquinho, adiantaria alguma coisa. E o pessoal da imigração explicou pra gente que, olha, esses vistos, eles acontecem de tal forma. Para brasileiros, vocês fazem o pagamento ali e tal, e pronto. Vocês têm a concessão do visto, entre aspas. Ah, conseguiu o visto aqui, mas tem 15 dias para enviar os exames médicos, que é do raio-x do pulmão e tal. Não sei como é que é hoje em dia, acredito que continua sendo a mesma coisa. Não sei se é questão de preconceito também com países do Brasil, porque eu não sei ao certo questão de dados sobre Não, eu sei que o Canadá e os Estados Unidos, eles também têm processos, entre aspas, similares. O Canadá principalmente porque quando você vai fazer um procedimento de imigração, você tem que fazer uma bateria de exames médicos. Ok. Isso eu acho que é realmente para evitar que as pessoas imigrem e logo de imediato já virem um problema público de custo. Né? Ou seja, ok. então a pessoa tem que ter o atendimento médico do país ou alguma coisa assim. Então, vamos supor que uma pessoa de um país muito pobre esteja doente e consiga de alguma forma aprovação para os Estados Unidos. Você imagina se ela se enfia no meio de um hospital lá e agora a conta vai ser... Exato. Acho que é mais por isso. Ok. Pronto, e esse processo daria 15 dias. E aí o pessoal da imigração falou, acontece, em alguns casos, né, em alguns anos já aconteceram, de pessoas desistirem no meio do caminho ou simplesmente não fazerem os exames. Muita gente que está no Brasil... Reprova o exame. Tem questão também de, apareceu qualquer coisa no pulmão, já não vai conseguir passar. Exato. E muita gente no Brasil faz por fazer para ver como é que é, mas não está nem preparado para isso, então nem sai do Brasil. E pronto, aconteceu o quê? 15 dias depois, a gente foi lá. Também eles deram formulário manual pra gente, que tinha essa opção também. Vou fazer um manual, vou fazer quero esse visto de qualquer jeito. E que passaram-se os 15 dias, vamos lá, no posto lá da imigração. Chegamos lá, então a gente vai entregar e tal, assim, a gente explicou todo o caso, era um outro atendente, e ele olhou no sistema assim, olha, infelizmente não há vagas. Aquela tristeza de novo. E aí, voltamos pro quarto que a gente estava a compartilhar numa casa. E eram umas 3, 4 horas da tarde, mais ou menos. Antes das 4, porque lá a questão do atendimento ao público, ao sistema público e tal, é tudo até um horário, igual no Brasil e tal. E ela estava quase perto desse horário comercial, digamos assim, e aí meu ex pegou o netbook dele e falou assim, eu vou tentar o teu porque tu tá um passo à frente. Ele tenta, daqui a pouco abriu a página. E ele falou, meu Deus, me dá os dados do cartão. E eu coloquei lá, consegui. Eu consegui o visto. Só que aí, respondendo a tua pergunta lá do início, eu não tinha como fazer um reagrupamento familiar com ele.
Ele deveria ter o dele, eu deveria ter o meu. Mas, naquela altura, era 50% já estava garantido, porque eu já consegui, claro, tinha a questão do exame. Isso é uma observação importante, pessoal, porque tem muitas pessoas que imaginam o procedimento de visto igual para qualquer país. Então a pessoa pensa, eu vou fazer um procedimento de imigração para os Estados Unidos e lá ele deixa fazer um acompanhamento do cônjuge ou da esposa. Exato. Vocês precisam sempre verificar quais são as exigências do tipo de visto que você quer. Então esse tipo de visto que a Daniele está mencionando agora é um visto específico de maneira singular. Ou seja, você vai fazer o seu processo, tem os seus critérios de avaliação, e se você está contando que o seu futuro esposo, esposa, enfim, já vai automaticamente com você, você precisa verificar a legislação atual para saber se isso permite ou não, porque na época não permitia e provavelmente ainda não permite. Creio que não, mas é questão de pesquisar mesmo. E pronto, só que aí foi essa questão, somente eu consegui. E que não somente eu poderia trabalhar. E como a gente sempre quis fazer tudo muito certinho, né, dentro das leis e tal, então era só eu basicamente trabalhar e ele tentando de tudo para conseguir sim um visto de trabalho, que é extremamente difícil de conseguir na Nova Zelândia, pelo menos na época era. E aí sim, com o visto de trabalho ele poderia fazer reagrupamento familiar. Agora só com o meu visto, que é Working Holiday Visa, não poderia. Era literalmente para ficar viajando e trabalhando no país. E tanto que tinha uma cláusula lá nesse visto que dizia que a pessoa só poderia ficar até 3 meses em cada emprego. O que acontecia de que muitos lugares, quando viam que era um Working Holiday Visa e sabia dessa regra, nem me aceitava, porque sabia que eu não poderia, né, me contratar ali. Ou deve ter muita empresa que faz também a coisa ilegal, né? Que é tipo pegar a pessoa e depois não declara que ela foi embora, ou de alguma maneira assim. Voltando à época da chegada na Nova Zelândia, isso foi que ano? 2012. Então, de 2012 até meados de 13, 14, foi isso? Isso. Você ficou na Nova Zelândia. E o que você fez exatamente lá? Qual era o seu trabalho e qual era a média salarial que você tinha na época lá? Pronto, é uma média, assim, porque eu não lembro exatamente os números, mas era em torno de 2.000 por mês. Só que, por exemplo, o aluguel era muito caro e era pago por semana. Então, um quarto com suíte, né, era compartilhado numa casa com mais 6 pessoas e era pago em torno de 260 por semana. Ou seja, somente eu mal dava para pagar a moradia. Sim. Então, assim, claro que alguns trabalhos extras eu ainda fazia fim de semana, trabalhei em casamento, para servir champanhe, essas coisas assim, ou, por exemplo, fazer recepção de festas. Fazia sempre muitos extras justamente para poder ajudar ali com a renda. O meu ex também ele conseguia alguns extras. Tinha alguns contratos que eram permitidos, assim, que eles achavam ok fazer. Não sei se, de repente, alguma coisa com relação a vistos teria algum problema, mas eles viram que eu estava... É como se fosse um extra mesmo, assim. Eles chamavam e pagavam meio que por fora, assim. Mas a gente queria ao máximo fazer tudo muito de forma correta. Então, a busca pelo visto realmente sempre foi primordial, porque estava muito caro de viver lá. Mas você sentia que o poder de compra, por exemplo, para você comprar eletrônicos, para você fazer viagens, com os valores que você ganhava, rendiam ou era mais justo? É justamente porque estava rendendo tão pouco que a gente não conseguia nem pensar em viagens. Eu queria muito ter conhecido a Austrália, Japão, e era basicamente impossível. Nem na Nova Zelândia mesmo dentro foi algo assim viável pra gente, porque a gente estava literalmente não sobrevivendo no que é no dramático da palavra, mas a gente não tinha nem esse pensamento, a gente não comprava eletrônicos, a gente não tinha essa coisa de compra mesmo, era só o essencial. Então eu queria também passar essa ideia para as pessoas o quanto é que dava para fazer com esse dinheiro, porque às vezes mesmo ganhando pouco num país de primeiro mundo, o dinheiro rende bastante e as pessoas conseguem fazer muita coisa com esse dinheiro. Lá sim as coisas não eram muito baratas não. Tinha a questão de promoções deles, assim, era uma coisa bem, para mim foi um pouco surpreendente, assim, porque as promoções, quando eram promoções, era 80%. Black Friday, então, realmente as coisas eram bem mais baratas. Mas, se não me engano, acho que no nosso final do segundo ano, foi em 2013, assim, a gente conseguiu comprar uma câmerazinha um pouco melhor, para tirar fotos e tal. Mas porque era Black Friday, então eram essas promoções, assim, porque não era muito barato, não. Isso tudo, né, pensando há mais de 10 anos atrás. Então, em 2014, foi exatamente nessa época. Foi quando eu voltei. O que exatamente que motivou você a sair da Nova Zelândia e qual foi o próximo destino? Pronto.
a única motivação que tivemos para sair da Nova Zelândia foi justamente uma saída de forma legal, né, e correta, porque no caso o que aconteceu foi que a empresa que meu ex conseguiu o visto de trabalho fechou. Então, e assim, na Nova Zelândia é tudo tão organizado, que é um país pequeno, claro, muito mais fácil de gerir. Mas eles conseguiram verificar que o meu ex não estava contribuindo. E se ele não estava contribuindo, é porque alguma coisa estava errada. Então eles nos chamaram, os dois, nos chamaram na imigração para ter uma conversa, ver que as contas não estão batendo. Como assim? Está trabalhando, mas na verdade não está contribuindo. E na verdade não estava recebendo, porque era tudo por hora e não estava recebendo trabalho. Então eu estava tentando outras maneiras de conseguir trabalho, mas estava muito difícil. E a gente teve que falar a verdade, obviamente. E aí o pessoal da imigração falou assim, olha, então nesse caso, seu visto tem que ser encerrado. E, consequentemente, o visto da Daniele também, porque ela é reagrupada, né? Tá no teu nome por causa do seu visto. Tanto que eles nos deram 14 dias. E nesses 14 dias é justamente um período, porque na época também tinha uma questão assim, a empresa se quer te dar um visto, por exemplo, um imigrante, primeiro eles têm um site, não sei se ainda existe até hoje, mas na época tinha um site que é governamental e é um site para tudo, pode anunciar coisas de casa, aluguel, enfim. E nesse site geral, a empresa tem que anunciar a vaga. E se em 14 dias não houver nenhum neozelandês e nenhum maori, que é os aborígenes deles, nativos de lá, aí sim eles liberam a vaga para estrangeiros. Então era muito difícil. A chance de a gente conseguir o visto na época era basicamente impossível. Considerando que a gente não estava aquele shorted list, que é de pessoas super... de qualificação. Isso, especialistas em alguma área determinada. Nós éramos, tipo, a minha formação, por exemplo, de letras no Brasil não servia de nada lá, entre aspas, né? Eu teria que, basicamente, refazer meu curso inteiro. Então eles deram os 14 dias para vocês, e o que aconteceu durante esses 14 dias? A gente foi como doidos, assim, atrás de empresas que nos dessem esse visto. E, infelizmente, a gente não conseguiu. E a gente viu que ou a gente ficava de forma ilegal, que a gente não queria, a gente queria fazer tudo certinho, ou sei lá. A gente simplesmente teve que desistir, infelizmente. Às vezes a jornada, pessoal, infelizmente não tem muito para onde correr. Exato. Então, isso foi qual mês de 2014? Foi em junho. Tá, então em junho de 2014 você chega à conclusão que não tem muito o que Exato. fazer, e provavelmente, como vocês estavam na esperança de conseguirem outra coisa, vocês ainda nem tinham projetado ainda para outro país. Não. Então, o que aconteceu ali naquela situação? Voltamos pro Brasil. Para recomeçar literalmente do Exato. zero. Do zero não, do sub-20. Do sub-20, porque a gente voltou com dívida ainda. Então eu fiquei ali os próximos 6 meses, voltei para a escola onde estava trabalhando, né, foi uma oportunidade muito boa até porque eu estava me sentindo, por um lado, não frustrada, porque a minha intenção principal era o quê? Aprender o inglês, ou Sim. pelo menos praticar de fato. E eu saí de lá, realmente, o sotaque neozelandês é incrível, mas é muito difícil. Então eu saí de lá com um bom conhecimento, assim, de prática, né, de fala. E pronto, voltei com tudo, assim, dando aulas, com um currículo muito bom, principalmente com a minha experiência com educação infantil. Então, para mim, profissionalmente, foi muito bom. Então, voltei para o Brasil e pronto, nessa volta é aquela coisa de recuperar o que foi perdido. Em 6 meses consegui quitar a dívida da passagem de volta, porque a passagem é muito cara também. Só uma observação interessante. Eu sempre digo para vocês que a experiência do exterior, ela sempre vai agregar algo na sua vida, independente de você ter uma experiência ruim ou boa. Você sempre vai voltar com uma bagagem diferente para o Brasil. E é por isso que eu sempre aconselho que as pessoas que têm a oportunidade de saírem do Brasil para poder fazerem um intercâmbio, para terem uma experiência profissional, para estudar, para qualquer coisa, você nunca vai voltar de uma forma para o Brasil negativa. Por quê? Ou você vai voltar com uma bagagem de algo que vai acrescentar na sua carreira, ou a coisa vai dar certo no exterior para você e você não vai ter razão para voltar. Então, pelo que a Dani está falando, só o fato de você voltar com essa experiência cultural, da língua e tudo, você já volta num outro patamar também profissional para o Brasil, né? Com certeza. Eu estava pensando até ir para Porto Alegre mesmo, para cidade grande, porque o currículo que eu tinha, né, depois desses 2 anos de experiência fora, realmente foi muito enriquecedor. Mas acabei decidindo voltar para minha cidadezinha, até por questão de segurança e estar perto da família, até por ter ficado 2 anos fora, então foi a melhor opção. E com essa decisão, decidimos ficar realmente nessa cidadezinha, e lá fiquei por 5 anos. Então, 5 anos no Brasil,
Com certeza a vida no exterior deixou saudade, Claro, deixou ali uma com certeza. lembrança. Sim. E qual foi o clique que deu para você novamente olhar e falar assim, acho que a gente pode, ou acho que eu posso, melhor falando, ter uma experiência de novo no exterior? Uhum. E o que aconteceu ali nesse meio termo desses 5 anos ali para você decidir de novo sair? Pronto. Essa vontade era mútua, tanto eu quanto o meu ex, sempre, né, morar fora. E a Nova Zelândia realmente deixou muita saudade. Era uma coisa assim, meu Deus, a gente precisa vivenciar isso de novo. Até tentamos ir para lá novamente, né, mas a questão de visto continuava tão difícil quanto, a Austrália também. E pensamos assim, não, vamos focar no Canadá, que é onde a gente sempre quis ir. Mas, gente, é muito difícil. Difícil no sentido de que precisa de muita preparação. E foi em 2018, tipo, uns 3 anos depois que a gente decidiu, a gente estava morando lá, estava fixado, ele tinha aberto a empresa dele, estava muito bem com a empresa dele. Só que é aquela vontade realmente, não que a gente não goste do Brasil, né? O Brasil é, enfim, nossa casa para sempre, mas a gente queria ter de novo essa experiência fora. É E muito difícil é, uma pessoa que tem um gostinho de primeiro mundo, uma pessoa que consegue ver como as coisas funcionam no exterior, aceitar muito do que a gente aceita no Brasil. Então, assim, o Brasil é um é, país maravilhoso. Nós temos a nossa família, temos a nossa cultura, a nossa tradição. Mas a pessoa que vive num país com segurança, com é qualidade de verdade. vida, com respeito, isso deixa uma marca nela que ela vai ficar sempre ali no Brasil batendo essa tecla até ela se reencontrar naquilo. Exato. Vai ter gente, obviamente, que volta para o Brasil e se encaixa perfeitamente porque Sim, gosta da cultura e vai viver super bem, mas eu diria que pelo menos aí 70% de quem eu eu acho, conheço concordo. Sim. vai olhar e vai falar assim, não consigo mais olhar com normalidade. E principalmente pelo fato de que eu sou uma pessoa que ama viajar. E meu ex também. Então, assim, a gente pensou, não, vamos para um lugar em que seja muito mais fácil da gente ter essa possibilidade de viajar. Porque no Brasil, infelizmente, tem aquela questão. Nós do Rio Grande do Sul, para ir para o norte, para o nordeste, é tão caro quanto quase sair do país, sabe? Então, teve esse agravante. Mas o que para mim foi assim, crucial, assim, não, eu quero sair do Brasil, quero viver de novo no exterior, é excesso de trabalho, né? Eu tive um burnout, então ser professora todo mundo sabe que é muito complicado, não importa que lugar do mundo, mas no Brasil ainda é mais. Então, assim, por mais que eu ame a minha profissão, que vai ser sempre minha profissão do coração, chegou um momento que eu disse não. Encerrou o ciclo, eu estava muito bem realmente na minha carreira, estava muito feliz, mas ao mesmo tempo me sentindo que eu poderia ir mais e pronto, o ciclo se encerrou. E foi ali mesmo, em 2018, que a gente decidiu, não, de fato, vamos sair. E aí o foco foi para o Canadá, mas a gente precisaria de muito dinheiro para ir para o Canadá. A galinha de novo aqui, igual no vídeo com o Lucas, acho que eu vou começar a entrevistar É um mascote. a galinha voltou. Eu vou entrevistar a galinha na próxima vez também. Bonitinha. Ai, desculpa te interromper. Uh, Aí, ela... Mas pronto. ai, meu Deus. E a meta, na verdade, foi para o Canadá, né? Era o nosso objetivo ali. E só que assim, 2018 inteiro, basicamente, a gente já tinha um dinheiro guardado, mas ao mesmo tempo foi um ano em que nós fizemos o combinado. Eu iria trabalhar mais do que full time, eu cheguei a trabalhar quase que 60 horas por semana, assim. Isso, claro, né, no contexto todo, porque no papel mesmo, professora trabalha menos, mas tem aquela coisa de planejamento de aula e tudo mais. Sim. Então eu estava super sobrecarregada, assim, estava um nível muito, muito exaustivo. Mas foi um trato que nós fizemos durante esse período para ele correr atrás de informação. Então, vimos as possibilidades. Para o Canadá, a gente teria que ter cerca de 80 mil reais. Qual era o tipo de visto que vocês estavam querendo fazer para o Canadá? Era o Express Entry ou era algum outro específico? Eu não lembro exatamente o nome, mas era um curso superior, no caso pro meu ex, já que eu era graduada, então e ele não tinha finalizado ainda a faculdade dele, então era visto de estudante. Era tipo visto de estudante, exatamente. E aí... o visto de estudante do Canadá, eu acho que permite que o cônjuge de trabalho, tem uma coisa isso, assim. Isso, exatamente. Então, essa era uma opção. Só que, gente, era muito caro. Na época, esse 2018, 2017, 2018, era em torno de 80 mil reais que a gente teria que ter. Então, é complicado. E isso, se não me engano, é para provar para o governo canadense que você atende os requisitos para ter o visto
Uhum. não é? Você precisa provar que tem esse dinheiro pro governo canadense. Sim, tem uma questão assim, mas também eu acho que estava incluído o valor do curso, enfim, era um valor que a gente teria que ter para ir para lá. O Mas pessoal enfim, às vezes acha que 80 mil rende muito. Pessoal, não é, não é esse dinheiro todo, é 80 mil reais, não são 80 mil dólares. exato, 80 mil pode parecer muito, mas quando você converte ele para o valor da moeda local exato. e você tem que pagar aluguel, carro, despesa de mobília, você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que fazer uma preparação, às vezes vai ter que fazer compras de comida e tudo mais. E parece que com esse valor eu poderia ficar lá durante 5 anos, né? Mas não, isso era questão de meses. Então, a gente tentou ver outras possibilidades, né? Apesar de a gente querer muito um país de língua inglesa, a gente viu que na Europa teríamos a chance de poder viajar aqui por perto. Então, assim, Portugal foi uma opção. E na época, sendo bem sincera, assim, eu fiquei pensando, não, mas eu queria um lugar que falasse inglês e tal, porque Portugal, porque muita gente, ouvi muita coisa não tão positiva de Portugal, dizendo que Portugal é o pior da Europa, e felizmente eu me surpreendi de uma forma muito positiva, e sou muito feliz aqui, e foi essa preparação que a gente teve quando a gente viu que, ok, Portugal é uma boa. A gente viu a questão de visto, como é que, né, que seria. Meu ex conseguiu uma parceria com um sócio para uma empresa aqui, e pronto, com visto, isso já, imagina, isso 2018 para 2019. Então, já um pouco mais recente, talvez as regras sejam semelhantes. Se tiver alguma alteração, é questão de pesquisar mesmo. E foi mais... A gente teve muita sorte por ter esse sócio, quando a gente conseguiu fazer essa abertura da empresa aqui, meu ex correu atrás de toda a informação e tudo. E pronto, a gente conseguiu entrar. Eu entrei como turista, e ele com o visto D2. Não sei se é o mesmo visto de nome assim, mas era o visto D2 para empresário. Uhum. E aí, em Portugal é que você foi atrás do reagrupamento para documentação. Exato. Claro, a gente já tinha essa informação. Sim. E aí, como eu falei assim, na comparação com a Nova Zelândia, a gente veio muito mais preparado para aqui. Quanto é que vocês se é que você se lembra? Sim, sim. De dinheiro, sim. Porque você falou assim, 80 mil no Canadá, para o Canadá era muito. O quanto é que você falou para Portugal? Não, isso aqui dá. Qual era a diferença do valor? Nós viemos para cá mesmo com 30 mil. Isso em 2000 reais. 30 mil reais. Convertendo e tudo mais, a gente veio preparado para ficar 6 meses, coisa que na Nova Zelândia a gente não tinha feito. Aqui a gente fez pensando em 6 meses. A vida meses. ensina, né? A escola ensina. A escola ensina, exatamente. A vida ensina como você na escola, né? É. E a gente estava preparado para ficar 6 meses sem trabalhar. Claro, não gastando, somente vivendo aqui até conseguir um emprego. Porque a gente ficou com tanto medo de não conseguir emprego como foi na Nova Zelândia, questão de visto e tal, que eu pensei, ainda mais eu com visto de turista, né? Talvez seja tão complicado quanto foi na Nova Zelândia. A gente estava meio que vacinado, assim. Mas aí tem um ponto bom que, toda vez que alguém me pergunta, Dani, como é que foi a entrada para Portugal? Agora é mais recente, é mais fácil dizer informações comparado com a Nova Zelândia. E eu sou muito de dar real para as pessoas, sabe? Da mesma forma que teve gente que foi para Nova Zelândia na mesma época que eu fui e se deu muito bem, tá lá até hoje. Teve gente, como foi meu caso, que não foi tão positivo a experiência, assim. Foi, mas a gente passou ali um perrengue. Agora, aqui em Portugal, eu já pude contar muito com a sorte. Eu tive muita sorte aqui, desde então, o começo. As coisas funcionaram bastante, deu tudo muito certo aqui em Portugal. Para você ter uma ideia, cheguei aqui, foi no dia 25, se não me engano, de março. Dia 27 eu já estava com um propósito de trabalho, trabalhando já. Foi na restauração, foi no terceiro dia. Eu queria turistar, não consegui nem turistar um pouquinho aqui no Porto. E viemos para o Porto mesmo, porque era a intenção já de abrir minha empresa aqui. No final das contas, passaram-se alguns meses, o sócio do meu ex acabou nem vindo do Brasil, então tiveram que fechar a empresa só ficou no papel, mas tudo foi muito bem organizadinho, tudo legalmente. E o visto estava emitido, então para todos os efeitos... Exato, na verdade a empresa ela existia no papel, ela só estava tipo, em processo de ser alocada e tudo mais. E tiveram que pagar, era em torno de 600 euros por mês, que tinha que ser pago somente de contador, todas essas, mas tudo foi muito certinho, assim. Então, depois de alguns meses, decidiram fechar. Nesse meio tempo, o meu ex também conseguiu um emprego, claro, na restauração, que é em cafés e tal, eu trabalhei no café, ele também. E foi um período, assim, que foi, nossa, muita sorte. Terceiro dia eu estava trabalhando, ele, eu acho que 1 ou 2 meses depois, começou a trabalhar também. E aí as coisas ficaram mais tranquilas, assim.
Ok. Principalmente porque depois a gente não está contando com Covid. Então foi muito bom ter esse dinheiro guardado já desde a preparação no Brasil. Então, Dani, você chegou em Portugal com quantos anos? 30. 30. Então, Fez 31 logo depois. uma mulher brasileira chegando com 30 anos em Portugal, depois de já ter tido uma experiência no exterior, na Nova Zelândia, você já tinha ali um termômetro de comparação, Sim. principalmente em relação ao trato, principalmente em relação à forma como os imigrantes são analisados, são julgados. Qual foi a diferença de tratamento que você percebeu entre a Nova Zelândia e Portugal em relação ao fator ser brasileira? Sendo bem honesta, Caio, eu sei que existem casos de até conhecidas minhas assim que sofreram alguma questão de xenofobia, nada muito grave. Eu sei que existe, mas eu não tive nem próximo a mim, muito menos comigo, nunca sofri casos de xenofobia ou preconceito de qualquer forma. Confesso que eu tenho noção do meu privilégio, porque, por exemplo, frequentemente, quando eu estou em algum lugar, aqui no Porto, em Portugal em geral, as pessoas às vezes vêm para mim conversando em inglês achando que eu sou turista. E aí quando eu falo assim, respondo em português, a pessoa assim, ah, és brasileira e tal, e a pessoa fica surpresa. Mas eu sempre fui muito bem tratada. Talvez por esse meu privilégio, mas eu também não conheci ninguém que teve nenhuma questão assim. E na Nova Zelândia era a mesma coisa, eu nunca tive essa questão de sofrer nenhum tipo de preconceito, sinceramente. Ah, que bom. Você tem visto o número de brasileiros crescendo aqui cada vez mais e, ao mesmo tempo, muitos portugueses indo embora de Portugal, principalmente os mais jovens. Como é que você vê a questão salarial daqui, principalmente comparada à Nova Zelândia que você viu, do poder de compra? Porque assim, nós sabemos que o salário em Portugal é baixo, Sim. mas da Nova Zelândia você também disse que você estava ali num salário não tão alto. Exato. Então, dentro da comparação Nova Zelândia-Portugal, sendo baixo dos dois lados, o que você vê em relação ao poder de compra português com o salário português hoje? Okay. Eu acredito que uma pessoa, considerando o meu contexto, né, sozinha, eu alugo um quarto, né, o que é diferente de alugar um apartamento inteiro para mim, então acaba economizando nesse ponto. O meu salário, que é basicamente o mínimo, um pouquinho mais, assim, ele me permite com que eu pague minhas contas, e claro, contas que eu digo é alimentação, é tudo que uma pessoa realmente precisa para sobreviver. Eu ainda consigo, como eu moro no Porto, basicamente no centro do Porto, e eu tenho muito acesso a regiões, assim, coisas de lazer mesmo, eu nunca fico entediada. Isso é uma coisa que eu acho incrível daqui em Portugal. E esse fácil acesso à locomoção, por exemplo, se eu quiser fazer uma viagenzinha de fim de semana para outro país, para a França, por exemplo, é o que me sobra no mês. Eu não consigo juntar muito dinheiro, mas eu consigo fazer um pezinho de meia devagarinho ali e consigo ainda aproveitar um pouquinho essa questão de viagens, que é o meu objetivo principal. Então, resumindo, pessoal, tudo é a forma como a pessoa lida com as finanças e se organiza, porque tem gente que vai vir para a Europa sem entender o que a Europa é, e numa primeira fase, às vezes com um salário mais baixo, a coisa vai dar errado, a pessoa vai voltar para o Brasil falando mal do país, dizendo que a coisa não funciona, mas a pessoa também precisa ter um entendimento de que tem etapas a serem seguidas, e dentro daquela etapa em que ela está, ela lidando bem com as finanças e com aquilo que ela precisa organizar, ela sendo paciente, ela vai chegar onde ela tem que chegar, e aí na hora certa vai colher os frutos que tem que colher. Eu creio que aqui é muito mais acessível, porque como você falou sobre essa comparação que salário relativamente baixo nos dois, pelo menos no meu caso, né, com a minha profissão e tudo mais. Claro que vai ter profissionais que vão receber muito mais, mas eu tenho um poder de compra muito maior aqui do que quando eu estive na Nova Zelândia mesmo. Mesmo lá não nem podendo testar, em questão de valores e né, questão do mercado em si, dava para ver essa diferença já. Eu acho que aqui vale mais a pena. Legal. É importante sempre fazer, pessoal, essa observação que o salário depende muito do profissional, depende muito do que a pessoa faz, depende muito do mercado em que ela está inserido, da cidade em Portugal em que ela está. Então tem muita gente que fala, não vai para Portugal, o salário é baixo. Realmente, a média salarial em Portugal é muito baixa, principalmente comparada a países europeus, países de primeiro mundo, mas cada um é cada um. E às vezes as pessoas têm uma experiência muito positiva, conseguem fazer bastante com o salário delas, então eu gosto de fazer essa pergunta porque as pessoas sempre vão dar uma ótica dentro da experiência delas
e nem todo mundo tem experiências ruins, Exato. né? Situações de tristeza. Tem gente que tem coisas boas. Dani, o que você pode aconselhar o pessoal que está no Brasil, querendo vir para Portugal, como preparação, para eles terem em mente, o que eles podem fazer para chegarem aqui, terem uma experiência positiva, o que eles podem esperar de Portugal e vir com uma preparação, pelo menos mental, para cá? Pronto. Primeiramente, essa preparação que eu falei, no mínimo 1 ano, assim, no Brasil. Desde assim, ó, vou pensar em ir para Portugal daqui a 1 ano. Ok, então nesses 12 meses, corre atrás de dinheiro, de muita informação, porque a informação, mesmo no período de 1 ano, às vezes a informação em questão de leis e regras e tal, tá mudando assim, ó, de uma semana para outra. Então, assim, é bom estar sempre atualizado e vir preparado aqui financeiramente. Isso eu tô falando de uma visão de alguém que veio casada, mas enfim, se fosse solteira, de qualquer forma, sem filhos. Tem essa diferença, porque se vier uma família, por exemplo, já tem que ter muito mais informação quanto à escola para criança e gastos também, né? Ok. Um quarto, querendo ou não, eu moro no quarto atualmente, então o quarto é muito mais em conta do que alugar uma casa. Sim. Qual é a média de valores que você tem visto em casa hoje para poder alugar um apartamento assim minimamente decente? Um apartamento inteiro ou só o quarto? Um apartamento inteiro na zona do Porto hoje. Olha, tem aumentado muito depois da pandemia. E eu não achei apartamentos assim, nós chamamos de T1, que é para um quarto, ou por exemplo T0, que é um kitnet no Brasil, eu não encontro nada por menos de 700, 800 euros. Isso na região do Porto, assim, pode ser que áreas mais afastadas talvez seja mais barato, mas eu não consegui achar por menos disso. E é importante vocês fazerem, pessoal, uma busca na internet para vocês entenderem qual é a média salarial portuguesa. Exato. Eu não vou falar aqui porque esse vídeo, daqui a 1 ano ou 2 ou 3, esses É. valores vão mudando. Entrem no Google e coloquem média salarial portuguesa e aí vocês façam uma verificação com os valores que a Dani está dizendo aqui para vocês entenderem o impacto que esse valor tem dentro de um salário português. Porque as pessoas sempre têm aquela noção do 800, mas 800 reais não é, e também não é 700 ou 800 vezes o valor do real, porque ninguém aqui ganha em real. Exato. É o poder de compra europeu em euro, morando em Portugal. Então, a pessoa ganhando os valores médios portugueses, ela tem que pagar no mínimo esses valores que ela está dizendo, e aí vocês façam a própria análise se isso é um valor acessível ou não. Uhum. O que você achou positivo sobre Portugal até hoje? O que você acha que as pessoas no Brasil podem não ter uma noção do quão bom é e que você pode compartilhar também com a galera para eles terem uma noção dos benefícios de se viver em Portugal? Pronto. Caio, eu acho que um fator muito importante para quem quer sair do Brasil é o propósito da pessoa. Tem gente que sai do Brasil para fazer dinheiro, tem gente que sai do Brasil para se especializar, tem gente que sai do Brasil por questão de segurança, questão de ter uma qualidade de vida melhor. O meu propósito foi poder viajar. Então, assim, ó, eu acredito que aqui, estando aqui em Portugal, a facilidade que eu tenho de conhecer outros países é muito maior com vários outros países que eu já tinha pensado. Por exemplo, Nova Zelândia, por mais que tivesse a Austrália do lado, era muito caro para sair. Agora, aqui na Europa, é tudo dentro aqui da Europa em si, é mais fácil. Então, por exemplo, eu citaria a questão do propósito da pessoa. Como o meu é de viajar, para mim é o melhor lugar assim possível dentro daquelas opções que eu já tive na vida assim de escolhas. Para mim foi o melhor. Eu amo o clima daqui. Por mais que eu seja gaúcha e amo frio, o verão daqui não é muito quente, então assim o clima daqui é excelente. A cultura, por mais que seja obviamente diferente do Brasil, eu não me sinto tão fora deslocada, digamos assim, como quando eu sentia na Nova Zelândia. Mas, claro, tem a diferença também. Tem a questão cultural também, que eu me sinto... Não vou dizer que eu me sinto em casa, porque, óbvio, tem as diferenças com o Brasil, mas eu não sei, eu me sinto menos deslocada do que quando eu me sentia na Nova Zelândia. Apesar de eu gostar dessa coisa de cultura nova, diferente, né? Cada lugar tem a sua cultura. Mas, eu não sei, eu me sinto muito bem aqui, assim. Apesar de não me sentir... como é que eu vou dizer? Aqui em Portugal eu me senti desde o começo muito acolhida, por mais que, né, tenha essas diferenças culturais, mas eu me sinto bem aqui. Tem um fator, tem uma coisa muito curiosa sobre morar fora, que é, com o tempo, você já não se sente mais
tão brasileiro, porque você Exato. mora fora há um certo tempo, principalmente quando já começa a ultrapassar a barreira ali dos 5, 10, 15, 20 anos, Exato. mas ao mesmo tempo você não se sente nacional do país onde você mora. É uma coisa curiosa isso, né? Porque você fica no meio do limbo Num disso, né? limbo, exato, exato. Eu fui ao Brasil depois de 4 anos. Eu fui ao Brasil, fiquei lá 2 semanas e, óbvio, minha família, minha casa, comida, enfim. Mas eu não me sinto pertencente, sabe? Parece que eu não pertenço mais em lugar nenhum no mundo, assim. Eu acho que isso é uma coisa de quem gosta de ser do mundo, né? É algo que é inerente, não tem o que fazer. Para fechar a conversa, Dani, eu queria a sua opinião sobre o fator cidadania, porque muitos brasileiros vêm para Portugal, principalmente, Uhum, pensando, eu fico 5 anos, consigo minha cidadania e eu vou embora. E isso é uma reclamação que muitos portugueses falam. exato. Que fazem, no caso. Eles dizem que os brasileiros utilizam de Portugal como se fosse um trampolim, porque no Uhum. fundo o que eles não querem é ficar aqui, eles não querem criar raiz, não querem desenvolver Portugal. O que eles querem é simplesmente usar Portugal momentaneamente para poder seguir com a vida deles para o outro lado. Você vai ter direito à sua cidadania a partir de quando? O processo inteiro demora. Eu posso aplicar no final do ano. Quase, provavelmente vai ser em janeiro, que vai ser ali depois do dia 25, enfim. E o processo ele leva em torno de 2 anos, então eu tenho mais 2 anos aí para realmente ter meu passaporte vermelho nas mãos. Essa questão de Portugal meio que ser um trampolim foi o que foi me vendido no começo. Ah, vocês vão para lá, tem que ir para lá mesmo, fiquem 5 anos, depois vazem. Era o que diziam para mim, né? Não vou mentir que eu tenho esse objetivo, não de sair daqui, usar como trampolim nem nada, mas eu quero muito ter o passaporte por questão de possibilidades. Se, é aquela coisa, se eu quiser sair daqui de Portugal, é muito mais fácil tendo o passaporte europeu. Então, vou aproveitar, já que eu estou aqui 5 anos, contribuí para o país, trabalhei, aproveitei esse país que é maravilhoso, não tem por que não eu não usufruir também dessa possibilidade de eu ter essa minha dupla nacionalidade. Uma coisa que no final, obviamente, vai agregar bastante. Exato. Pessoal, queria agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo. Queria pedir que vocês, mais uma vez, se inscrevessem no canal, caso vocês ainda não tenham feito, e dessem uma curtida nesse vídeo também, vai ajudar bastante a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e realmente as pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, como a história bem interessante e bacana da Dani. Dani, mais uma vez, obrigado por participar do canal Eu que agradeço. e sucesso na sua jornada em Portugal. Tá?